Olá, meu nome é Ronaldo da RBS Consultoria e espero estar facilitando o seu entendimento sobre finanças com esse treinamento. Nós vamos falar do balanço patrimonial e do P&L ou do DRE. Uma dica é você abrir esse treinamento num computador ou num monitor um pouco maior ou, se possível, até numa Smart TV, porque nós vamos estar trabalhando com uma planilha e para que os números possam ser bem visíveis, tá? Bem legíveis para você, ok? Fazer em celular até dá, mas eu acho que vai ficar bem pequeno a apresentação. Tá bom? Então vamos lá? Bom, este é o material que nós vamos estar usando no nosso curso, tá? É uma planilha e nós vamos estar usando esses três quadros. Temos aqui o quadro da esquerda, é um quadro para entrada de dados, onde nós vamos estar lançando fazendo os lançamentos contábeis, tá? Vamos estar procurando refletir todos os lançamentos que acontecem numa empresa, numa operação mensal de uma empresa. Começamos com o aporte do capital social, depois nós vamos falar de compras produtiva e improdutiva, ou direta e indireta, tá? Compra para estoque ou compra para despesa. Vamos estar falando de vendas, devoluções, vamos estar falando de consumo de estoque, vamos estar falando de folha de pagamento, mão de obra contratada e os pagamentos, tá? Pagamentos a fornecedores e recebimentos também de clientes. Vamos estar falando um pouco de impostos, tá bom? Mas a ideia aqui não é fazer um curso de contabilidade ou fiscal, tá? Não vamos estar discutindo os detalhes de impostos, não vamos estar discutindo detalhes mais profundos da contabilidade. A ideia é dar uma visão boa, mas bem panorâmica das principais linhas de um balanço e de um DRE ou P&L, tá bom? Então vamos tratar de todos os temas das principais linhas, que são essas que nós vamos estar vendo aqui no quadro do meio. O quadro do meio mostra o balanço patrimonial, tá? E o quadro da esquerda mostra o DRE. Então vamos estar tratando de todas as principais linhas desses quadros, que são os dois principais quadros os principais quadros financeiros, tá? De uma empresa. O terceiro seria o caixa, né? Fluxo de caixa, mas isso é um assunto para o próximo tema, tá bom? Nós vamos falar também de caixa aqui, a gente vai estar vendo algumas ações também que pode ser feita em termos de caixa, mas não vamos tratar exclusivamente do fluxo de caixa. E a ideia é fazer de maneira bem resumida, bem sintética. Por exemplo, quando falarmos de estoque, vamos usar só uma linha de estoque, que é a conta sintetizada. A gente sabe que quando se fala de estoque, nós podemos ter estoque de matéria-prima, estoque de semi-elaborados, estoque de produtos em processo, estoque de produtos acabados, estoque de terceiros em nosso poder, em poder de terceiros, e assim vai. Estoque de material de manutenção, mas nós vamos tratar bem simplistamente, vamos chamar de estoque. Mesma coisa com caixa, né? Quando a gente fala de caixa, eu tenho vários bancos, dentro dos bancos, vários tipos de aplicações, etc. Clientes, eu tenho uma lista enorme de clientes que eu posso estar abrindo, fornecedores, assim por diante, tá? Mas nós não vamos tratar do balanço analítico, nós vamos tratar do balanço sintético, tá bom? Para entender o que está acontecendo. Veja bem, entender, né? A ideia não é decorar nada aqui não. Se a gente sair daqui entendendo todo o processo, toda vez que a gente olhar para um balanço de qualquer empresa que seja, você vai saber o que está acontecendo, vai entender da mesma maneira. Mesma coisa para o P&L, tá bom? Então, no P&L a gente vê, o P&L é o demonstrativo de resultado, tá? Ele mostra o que aconteceu na operação do mês. Ele começa com as vendas, ele destaca os impostos para poder mostrar a venda líquida, né? Porque o imposto é do governo. Mostra o custo das vendas, o CMV ou CPV, né? Aqui, todos os custos envolvidos com as vendas, tá? E até chegar na margem bruta. E depois da margem bruta ele mostra as despesas, todos os departamentos, vendas, administrativo, logística e as principais despesas. Daí ele passa por depreciação e PDD e chega no resultado, tá bom? E esse resultado vem para o balanço. Então nós vamos estar mostrando toda a sintonia entre os lançamentos contábeis, o balanço e o DRE, tá bom?
Balanço, um pouco mais sobre o balanço, ele é composto de ativo, passivo, patrimônio líquido. Tá? Então, o ativo é o que você tem, passivo é o que você deve. Tá? Então, o ativo é o bom e o passivo é o ruim, tá bom? Então, mas sempre eles fecham entre eles, porque se você contrai uma dívida é porque você comprou alguma coisa. Então, você tem algum ativo aqui, ou tem estoque, ou tem caixa, alguma coisa assim, tá bom? Então, de maneira que ativo menos passivo menos patrimônio líquido é igual a zero. Então, essa última linha aqui é para a gente ver se está fazendo certinho os lançamentos contábeis. Então, todo balanço é assim, tá bom? O ativo menos o passivo e menos patrimônio líquido é igual a zero. Ou o ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido, tá bom? Então, esses são alguns conceitos que a gente vai entendendo e não precisa decorar. E a gente vai estar tratando também como se fosse uma empresa de lucro real, tá? Então a gente vai estar falando de recuperação de impostos, é o que acontece na empresa de lucro real, tá bom? Então esse vai ser o nosso material de trabalho, ok? Então vamos lá. Bom, então vamos começar uma empresa. Então vamos fazer um aporte de capital aqui. O dono da empresa ou o sócio está aportando aqui um valor. Vamos colocar aqui 300 mil, tá? Então o que acontece com esses 300 mil? Ele vai para o caixa, tá? Ele aparece aqui no capital social, já fazendo parte do patrimônio líquido e também reflete no caixa, tá? Estão vendo esses dois lançamentos, né? Lá no caixa, em bancos e no capital social. 300 mil e o patrimônio líquido, fazendo a continha lá, ativo menos passivo menos patrimônio líquido é igual a zero, tá bom? Então já começamos a empresa, já temos um caixa. Tá, então esse primeiro lançamento aqui, vamos tirar ele agora, para a gente estar vendo como se comporta o próximo lançamento. Agora vamos falar de compras. Compra de matéria-prima. Então vamos colocar um valor aqui de 500 mil. Então é compra para estoque, tá bom? Então quando eu compro alguma coisa para estoque, ele afeta lá o fornecedor. Então eu contraí uma dívida que eu vou pagar depois de 28 dias, normalmente é assim, tá? Ele afeta o fornecedor e o meu estoque. Veja que não foi 500 mil para o estoque, 500 mil para fornecedor, mas para o estoque foi quanto? Foi o valor dos 500 mil menos o crédito de impostos a recuperar. Porque no caso de uma empresa de lucro real, eu tenho direito a crédito de ICMS e PIS/COFINS. Então já está calculado o valor. É um valor, tá? Para o estado de São Paulo, tá? É um valor aproximado. Não precisa ficar fazendo conta, não. É só para vocês entenderem o conceito, tá? Então ele não afeta resultado, ele afeta só o caixa, tá bom? Agora, compras de insumos, por exemplo, gás, energia. Vamos ver o que afeta esse tipo de compra. Nesse caso, ele já, se você não estoca energia, por exemplo, tá? Então ele já vai direto para o resultado, é outros custos. Você comprou e utilizou direto na produção e afeta o fornecedor também, tá bom? Afeta o fornecedor, ele tem direito a crédito de impostos também e ele vai direto para o P&L, direto para o resultado. Ou seja, a diferença, né, já com o imposto creditado, vai para o P&L. Tá? Então, se eu paguei 30 mil, no meu custo vai custar só 21 mil. Tá? Os impostos eu vou me creditar. Então, compras de outros custos afetam diretamente o resultado, tá bom? Afeta o caixa também, porque eu estou comprando, mas afeta também o resultado. Ok? Vamos para outro tipo de compras. Vamos agora para a compra de material de manutenção. Tá? Vamos ver, vamos colocar aqui um valor sim, estimado 15 mil. Tá? Então 15 mil vai afetar fornecedor, óbvio, né? Eu comprei de alguém, tá? Então aparece lá na linha de fornecedores. Então todos esses lançamentos vão somando em fornecedor, tá? Eu estou fazendo um a um para a gente entender onde ele reflete. E vai direto para custos, custo fixo, tá? Porque o material de manutenção não tem direito ao crédito, tá? Alguns spare parts, você pode até discutir que possa ter direito a crédito de impostos, tá? Mas normalmente o material de manutenção não tem crédito de impostos. Está afetando o resultado, está afetando o fornecedor, tá? Então se afeta o resultado, ele já afeta também o patrimônio líquido, impacta o patrimônio líquido, tá? Então por quê? Porque é uma despesa, tá bom? Então ele vai afetar diretamente o resultado.
Então, compra de materiais e serviços de manutenção afetam diretamente o resultado, tá? E naturalmente afeta também o caixa quando eu fizer o pagamento, tá bom? Então, tudo que passa, tudo que eu contratei, eu vou ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Vamos agora para a despesa, tá? Quando eu compro, por exemplo, material de uso e consumo, material de expediente, serviços, aluguel, consultoria, internet, sistema, vamos colocar um valor de 70 mil. Então, da mesma maneira como manutenção, ele vai afetar diretamente o resultado, certo? Então, estão vendo 70 mil aqui no fornecedores, né? Porque eu comprei e está afetando aqui fornecedores, óbvio, né? Que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que pagar e afeta direto o resultado. Então, vai para o resultado, vai tá prejudicando o resultado, porque foi uma despesa, tá bom? Então, lançamento de despesa direto para o resultado. Veja bem, compras de estoque não afetam o resultado, vai para estoque, é um ativo. O restante das compras, todas elas vão para o resultado, tá bom? Vamos agora, máquinas imóveis. Vou colocar aqui o valor de 200 mil reais. Compras de ativo imobilizado, tá? Pode ser máquinas, prédios, veículos, etc. No caso aqui, máquinas imóveis. Então, ele vai para o seu ativo imobilizado e para fornecedores, tá? Então, eu vou ter uma dívida com fornecedores, mas tenho também um ativo. E para o resultado vai o quê? O resultado vai só a depreciação, tá? Então, normalmente, máquinas, ela é depreciada dependendo do tamanho da máquina, 5 anos, tá? Normalmente. Então, você divide esse valor por 5 anos, por 12 meses, né? 12 vezes 5, 60, divide por 60 é o valorzinho que vai para o resultado. Esse 3.333 é uns 60avos do 200 mil, tá? E só fazendo o cheque aqui do balanço, está zerado, ativo menos passivo, menos patrimônio líquido é igual a zero. Então já tem um ativo e um passivo ali, tá bom? E tá certinho o lançamento. Então está afetando o caixa e está afetando também o resultado, mas só a depreciação. Bom, e imóveis, por exemplo, um prédio que eu estou construindo, por exemplo, tá? Então eu posso imobilizar isso e a imobilização agora é, no caso, para 20 anos, se for um imóvel, tá bom? Então é somente a depreciação que vai para o resultado. Eu tenho um ativo que tá no meu ativo imobilizado, tá? Contabilizado. Tenho ele contabilizado contra o fornecedor e só a depreciação vai para o resultado, certo? Fazendo a continha aqui do ativo menos passivo e menos patrimônio líquido, está dando zero também. Bom, então em termos de compras é isso. Agora vamos falar de vendas. Então, no caso das vendas, vamos colocar aqui um valor de 1 milhão de vendas, tá? Então, onde vai refletir isso? Bom, vendas, veja lá que ele gerou em clientes contas a receber, tá? Que eu vou receber provavelmente 28 dias depois. Cada empresa tem a sua política. Nós estamos considerando aqui um prazo para depois dos 28 dias. E ele gera também um imposto. Tudo que eu vendo, uma parte vai para o governo, tá? PIS, COFINS, ICMS vai para o governo. Então aqui no resultado, no DRE, ele já mostra o valor já separado, vendas, impostos e a venda líquida, tá? Os impostos vão para o governo e o que fica para a empresa é só a diferença entre as vendas e os impostos, tá bom? Então, no meu balanço também tem um destacado lá, tem os impostos a pagar destacado, vocês viram ali, né? E no resultado só as vendas líquidas, tá bom? E no final do mês esse resultado vai para o meu patrimônio líquido. Bom, eu posso ter devolução também. Então, a devolução é a mesma coisa da venda, só com sinal trocado, né? Se eu teve uma devolução, 100 mil, por exemplo, ele afeta o quanto a receber, vou deixar de receber esse valor que o cliente devolveu. Os impostos também voltam, né? Faço o cálculo dos impostos voltando. Então, eu tenho o resultado da devolução menos os impostos, que está afetando também diretamente o resultado. Tá? Então, com isso, veja que quantos clientes
e a sominha de ativo menos passivo menos patrimônio líquido é igual a zero. No caso das vendas, eu posso também ter um PDD, porque às vezes alguns clientes não pagam, então eu preciso calcular uma provisão. Então existe todo um critério para fazer isso, e vamos colocar lá em 20 mil. Então esse 20 mil ele vai afetar o meu contas a receber, porque eu já estou prevendo que não vou receber isso, então se vai ser um prejuízo para mim, eu tenho que jogar no meu resultado. Então ele aparece aqui no meu ativo com negativo e vai para o meu resultado, tá? Impactando o resultado como se fosse uma despesa. Tá bom? Então, em termos das linhas de vendas, seriam esses 3 lançamentos que a gente vai estar trabalhando aqui. Tá? O PDD é calculado mensalmente, então se no mês seguinte eu recalculo e vejo que algum desses clientes pagou, tá? Então eu posso estornar esse PDD, daí impactando positivamente, ou seja, beneficiando o meu resultado. Tá? Isso é comum, daí todo mês eu vou recalculando. Por exemplo, no mês seguinte foi 2 mil, eu já tinha 20 mil calculado, eu estorno 18 mil, tá? Então não vai impactar só 2 mil no meu resultado. Isso é uma provisão. Tá? Ele só vai se realizar quando o cliente disser, não vou pagar, tá bom? Então, em termos de vendas, é isso. Bom, agora vamos falar de consumo de estoque. Então, só para lembrar, vocês lembram quando a gente falou de vendas, de compra de matéria-prima, desculpa? Tá? A compra de matéria-prima não afeta o resultado, mas o consumo sim. Tá? Quando eu vendo o produto, esse produto tem que acompanhar, vai para o cliente, tem que acompanhar a venda. Tá? Então vamos colocar um exemplo aqui de 300 mil reais, tá? de consumo de estoque. Lembro que eu tinha comprado 500 mil, agora eu consumi 300. O que acontece? Ele diminui do seu estoque, tá? E ele vai para o custo das vendas. Aparece lá no CMV ou CPV, tá? Custo da mercadoria vendida ou custo dos produtos vendidos, afetando diretamente o resultado, tá bom? Então veja bem, diminuiu o estoque e foi para o resultado. E de maneira que ativo menos passivo, menos patrimônio líquido é igual a zero, tá bom? Então ele tá, o resultado, todo resultado vai afetar o patrimônio líquido também, certo? No caso de estoque, eu posso ter também uma obsolescência, itens que vencem ou que eu perco no meu estoque, eu posso fazer uma provisão também, diminuindo do estoque esse valor e jogando para o resultado, como se eu já tivesse considerado a perda, tivesse considerado que eu perdi esse item, tá? Então é a mesma coisa da provisão para o PDD, todo mês eu vou recalculando isso e vou lançando a diferença, de maneira que ele vai se acumulando no resultado aí do exercício, tá bom? Então isso também afeta o resultado, assim como o consumo, a provisão também. A provisão pode ser positiva também, tá? No mês seguinte, se eu recalcular e ver que não vou perder tanto, eu inverto o valor, volto para o resultado, beneficiando o resultado. Pode ser o sinal positivo ou negativo, certo? Vocês viram uma equaçãozinha um pouco antes ali, dizendo que no caso do consumo, o CMV é calculado assim, saldo inicial mais compras menos saldo final, tá? É assim que se calcula. Depois, no resumão lá, eu vou mostrar novamente esse cálculo, tá bom? Bom, já calculamos, já vimos o consumo de estoque, agora vamos falar de folha de pagamento. Então, quando eu contrato uma mão de obra, por exemplo, vamos começar aqui com a mão de obra direta. Eu estou contratando uma mão de obra direta, tem uma folha de pagamento. Então, no momento que a pessoa começa a trabalhar, eu já tenho uma obrigação, tá? Então, quando eu calculo a folha de pagamento, ele vai gerar aqui um valor que eu tenho obrigações trabalhistas, eu tenho que pagar isso, tá? No começo do mês seguinte, e ele já calcula os impostos, tá? Tem o INSS, tem outros impostos aqui, e tem as provisões trabalhistas, tá? Férias, 13º, eu já posso e devo fazer uma provisão, 1/12 de 13º, 1/12 de férias, mais 1/3 de férias, eu calculo
tudo isso e já jogo a minha folha de pagamento, calcula e eu já contabilizo isto, jogando tudo contra o custo das vendas, tá bom? Pode ver que na linha de mão de obra foi o valor desses três números aqui, o 14.000, 50.000 e 9.500, olha lá, 73.500 que vai para o meu custo das vendas, tá? Então tudo isso é custo, tá? Tanto os benefícios como os impostos que eu tenho que pagar para o funcionário faz parte do custo da folha de pagamento, então ele vai tudo para o resultado. E vai, no caso da mão de obra direta, ele vai antes da margem, ele faz parte do custo das vendas, tá? Então veja ali, ó, 73.500, tá bom? Afetando diretamente o resultado. Mão de obra direta impacta diretamente o resultado, ok? Todas as mãos de obras impactam o resultado, mas no caso da mão de obra direta, ela impacta a margem, tá bom? Agora vamos para outro tipo de mão de obra, a das vendas. Bom, em termos de passivo aqui, é a mesma coisa, gera a obrigação trabalhista, que vou ter que pagar o salário, gera os impostos, tá? E gera também a provisão das férias e 13º, que eu faço, isso tudo faz parte do custo dessa mão de obra. Então eu contratei 40.000 de salários, mas vai para o custo 58.800, que é a soma dos impostos trabalhistas mais as provisões. Normalmente isso varia de 46% a 64%, tá? Os impostos mais essas provisões. Então, se quiser um número, pode multiplicar por 1,64 aqui no estado de São Paulo, vai dar mais ou menos isso, tá bom? Esse é um número só fictício, tá? Não precisa ficar fazendo a continha não, mas é só para saber que não é só salário, você paga outras coisas e afetam diretamente o resultado. E no caso aqui das vendas, é custo fixo, tá bom? Então, você vendendo ou não, você tem que pagar esse valor, tá? A mão de obra direta você pode contratar conforme você vai ter na produção, tá? Pode terceirizar, etc. Mas as vendas normalmente é custo fixo. Administrativo, mão de obra administrativa é a mesma coisa, a mesma pegada aí de vendas, tá? É o mesmo conceito, ele vai fazer parte do custo fixo, então ele afeta ali as obrigações trabalhistas, tem os impostos, o governo não perdoa, tudo tem imposto, tá? E tem as provisões trabalhistas e vai afetar o resultado lá nos custos fixos, tá bom? Então as vendas também é custo fixo, afetando o resultado, da mesma maneira que as vendas, a mão de obra comercial, tá bom? Então tá tudo direitinho ali, o ativo menos passivo menos patrimônio líquido é igual a zero, tá? E aparecendo ali no custo fixo o valor total, salário mais encargos, tá? E a gente chama de encargos já as provisões. A provisão é interessante você lançar todo mês, para quando acontecer lá em novembro, você for fazer o pagamento, ou quando sair de férias, você não ter aquele impacto no seu resultado, né? Então você vai jogando aos pouquinhos. Quando acontecer, você usa a provisão para estornar o valor que você vai desembolsar de caixa. Então, o P&L ele fica bonitinho, fica bem linear. Bom, no caso da logística, a mesma coisa, eu coloquei 30.000 de salários, né? Um valor simulado. Tá? Então, ele calcula aqui os impostos, calcula a provisão, da mesma maneira que o administrativo e as vendas, ele é um custo fixo. Então, a soma do salário mais encargos, mais as provisões, vai direto para o resultado. Tá bom? Afeta o resultado do mês, 44.100 ali. Então, mão de obra de vendas, administrativo e logística afetam diretamente o resultado, são custos fixos, chamado FP&A aí, tá? Vendas, administrativo, tá bom? Bom, então, em termos de mão de obra, seria isso. Bom, agora vamos falar dos pagamentos, tá? Já geramos todos os tipos de despesas, contratamos, compramos, vendemos. Agora vamos aos pagamentos e recebimentos, tá bom? Então agora, a partir de agora, só caixa, tá? Só vai afetar caixa, porque no P&L eu considero as despesas no momento que eu as realizo. Então agora, a partir de agora, só caixa. Vamos lá, vamos começar aqui.
folha de pagamento. Então, tem a folha, vou pagar os funcionários, os colaboradores, coloquei 140 mil aqui, então ele vai tirar do caixa, tá? Para poder aliviar as obrigações trabalhistas ali, tá? Então é um crédito, tá? No passivo e no ativo. Estou evitando falar crédito e débito, tá? Para ficar mais simples a conversa. Coloquei ali todos os valores da mão de obra para vocês lembrarem, né? Lembra que a gente tinha colocado mão de obra direta, tinha colocado mão de obra indireta e o total dava os 140 mil aqui de obrigações trabalhistas. Então, quando eu colocar aqui o pagamento dos 140 mil, tá? O que vai acontecer? Vai zerar ali as minhas obrigações e vai tirar da onde? Do caixa, do banco lá, tá bom? Então, eu precisaria ter caixa para poder pagar. No caso aqui, como eu estou fazendo só o lançamento individual de cada um para saber de onde vem para onde vai, então aparece negativo ali no banco, tá? Então, indica que ele está saindo do banco para fazer o pagamento para os funcionários. Bom, vamos para ficar mais bonitinho, vamos fazer o seguinte, vamos receber do cliente primeiro, tá? Vamos receber aqui para a gente tirar a caixa. Vamos colocar aqui quanto? 500 mil, né? Tinha vendido 1 milhão, então quando eu recebo 500 mil, o que acontece? Ele vai para o banco e diminui o contas a receber, né? Tenho menos a receber agora para o mês seguinte. Tenho aqui um caixa de 500 mil e saiu da onde? Saiu do valor que eu tinha em contas a receber de clientes, tá? Ok, então agora eu tenho caixa, agora vamos fazer os outros pagamentos para ficar mais bonitinho, tá? Lembra desse número, 500 mil que eu tenho em caixa. Quando eu faço o pagamento da folha de pagamento, por exemplo, aqui, olha, vamos falar, veja bem que não afeta nada o P&L, tá? Não afeta o resultado, só afeta a caixa. O meu ativo menos o passivo, menos patrimônio líquido, continua sendo zero, tá? Então, as duas contas são do ativo, então tranquilo até aí. Então, agora eu tenho caixa, vamos fazer um pagamento, vamos lá. Deixa eu ver aqui, descer aqui, vamos fazer o pagamento da folha, tá? Lembra aqueles 140 mil? Vamos lançar novamente aqui para ver como que fica. Lembra que tinha 500 mil em banco, cai para 360 e ele liquida lá a obrigação que eu tinha com 140 mil, tá? Ok, até aqui? Então está saindo da onde? Do caixa, está afetando só a caixa, não afeta mais nada de resultado, tá? Sai do banco para pagar os funcionários, ok? Bem simplesinho, né? Então, folha de pagamento, gente, o pagamento não afeta o resultado. O que afeta é quando você contrata, você já lança lá no resultado aquela obrigação, tá bom? Vamos fazer mais um pagamento? Agora vamos pegar aqui fornecedores, né? Vamos lá. Vamos pagar quanto? 300 mil. 300 mil fornecedores, eu tinha 360, ó, o banco caiu para 60 já. E ele vai tirar lá da minha conta a pagar, né? Contas a pagar fornecedores. Esse quadrinho da direita aqui do passivo, fornecedores, são tudo contas a pagar. E do lado esquerdo aqui, contas a receber, tá bom? Então veja lá, paguei fornecedores, paguei folha de pagamento. Vamos pagar o governo agora um pouquinho, impostos. Quanto que a gente paga? Vamos pagar aqui 90 mil. Então já vai ficar negativo. Eu tinha 60 mil no banco, ficou só com 30 mil. E ele tira lá do meu contas a pagar, né? Impostos a pagar. E vai tirar do caixa, sempre do caixa. Tá? E não afeta o resultado. Veja que não está afetando nada o resultado. Para não ficar negativo, o banco vai receber um pouquinho mais do cliente. Ou o cliente paga mais 200 mil. Então eu tenho um recebimento de cliente de 700 mil agora. Opa, meu banco ficou positivo. Então essas são as ações que eu tenho aqui para que o caixa não fique negativo aí, tá bom? E sempre assim, sempre caixa, tá? A partir de agora, os pagamentos não afetam mais o resultado, certo? É sempre caixa.
Eu já tinha, tipo, provisionado lá, quando eu fiz uma compra, né? Eu provisionei lá fornecedores. Quando eu fiz uma venda, eu provisionei contas a receber. Então agora eu estou executando, realizando os pagamentos. Imposto trabalhista também, vamos pagar aqui o valor que eu tinha descontado dos funcionários, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui R$ 10.000. Só para vocês verem, vai aparecer lá, vai tirar da continha lá e vai sair da onde? Do banco também, tá bom? Então com isso a gente zera os pagamentos, tá? Então a gente aqui praticamente termina essa parte do nosso treinamento, tá? Olhando todo o painel. E aí, estão gostando da aula? Gostaram da nossa primeira aula? Contabilidade é simples, né? Simples e amigável, vai te ajudar muito. Então não precisa ter medo, né? Vamos enfrentar, vamos usar a nosso favor, certo? Então essa primeira aula nós vimos lançamento por lançamento, as origens, de onde vem para onde vai, onde afetam, tá? Todos os lançamentos que são feitos, tá? Dos principais, vamos dizer assim, numa empresa. E agora na segunda aula nós vamos fazer um resumão disso, colocar todos os lançamentos juntos para enxergar o painel completo, enxergar o balanço completo e fazer as nossas análises, tá bom? Então te espero lá. Eu vou deixar esse QR Code aqui em cima para aqueles que puderem e quiserem apoiar o canal, tá bom? O valor que você desejar, tá bom? Está aberto o valor para aqueles que puderem e quiserem apoiar, tá bom? Obrigado, até mais.